Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 4 de julho de 2025 e este é o nosso episódio número 1170. Hoje eu vou revisitar a Vitia fertilizantes, agora ela coloca no site aqui como defesa e nutrição. Então aqui, né? Fertilizante, controle biológico. É uma empresa que eu tenho poucos anos anotados, é uma empresa de IPO recente, eu até dei uma relembrada aqui, outubro de 2021. E ela é interessante que ela tem vinha com uma dívida relativamente baixa, né, tanto em termos da sua relação com patrimônio, a 0,27, né, dívida bruta sobre patrimônio líquido, quanto a dívida, a trajetória dela aqui, que tinha dado uma caída, e comparado com os lucros nos anos recentes. Então, 119 milhões por ano de lucro, tomada essa média aqui de apenas 4 anos, frente a uma dívida de 168. Então, em pouco mais de um ano de lucro, ela pagaria a dívida se quisesse. O fluxo de caixa livre é uma outra história, né? Teve anos negativos, mas de repente, em 2023 ela já publicou aqui 94 milhões, né? Com isso, os múltiplos ali naquele momento que eu anotei, enfim, estava aqui 7,8 vezes essa média de lucro aqui de só 4 anos, e por outro lado, 33 vezes esse lucro médio, né? A capitalização de mercado dela estava 861 milhões. É notável aqui que ela tinha batido, por exemplo, 2 bilhões, né? E aí chega a 861 na última vez que eu anotei. O mundo agro deu uma chacoalhada, né, recentemente, teve uma certa crise, né? Até o Banco do Brasil acabou sofrendo esses efeitos, já que ele financia muito do mundo agro. Enfim, tem mil conversas possíveis, né? Mas aqui vamos dar uma olhada nos números de 2024, né, que precisa no mínimo dessa atualização aqui para pensar em alguma coisa, né? Então vou pegar aqui o DFP, quarto trimestre, né? Vamos achar esses números. Aqui temos o balanço patrimonial. Patrimônio líquido 635, então sobe um pouquinho. Vou fazer o ajuste pela inflação aqui. Após o ajuste pela inflação, ele desceu um pouco perdão, em relação a 2023. Vejamos o passivo. Então, o passivo circulante 221, que é uma queda em relação ao ano anterior, e o não circulante 97, que é um acréscimo em relação ao ano anterior. Então ele sobe um pouquinho aqui, mas após a inflação vai ter descido. Dívidas, então pagáveis em curto prazo 132 milhões, pagáveis em longo prazo 67. Então ela adiciona a dívida aqui, bate em quase 200. As relações seguem bem tranquila, né? Especialmente o passivo seu patrimônio aqui a 0,5, né? Não é um indicativo dos mais fortes, mas isoladamente ele parece bem tranquilo, né? Vamos comparar aqui alhos com bugalhos, só porque está perto. A Vivara tem 0,71, que também é bem tranquilo. Essa Viveo 4, né? Por acaso aqui a gente tem um monte de empresa cujo passivo é bom relativo ao patrimônio. Por outro lado, essa Vamos 7,3, passivo muito pesado em relação ao patrimônio a princípio. Vejamos agora a liquidez corrente, né? Em outras palavras, o ativo corrente ou circulante, neste caso 590 milhões, divididos pelo passivo circulante, 221. Então ela tem 2,67 vezes
o dinheiro que ela imagina que vai gastar para operar o ano que vem, no caso este ano, ela tem com fácil disponibilidade. Vejamos agora a receita. Receita de 787. Vou fazer o ajuste pela inflação aqui. E eu acho que isso aqui... Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Isso aqui mostra algo não muito favorável, né, para a Vitya como um IPO recente, que a receita não cresce, né? Já está aqui estagnada há 5 anos, né? Vejamos o lucro, 75 milhões. Que representa também uma queda, o menor lucro dos últimos 6 anos anotados aqui. Esse aqui é a média, tá estranho isso aqui, viu? Aqui tem a receita e não tem... Tá. Já acerto isso aqui. Esse ano lá atrás. Fluxo de caixa livre, então fluxo de caixa primeiro operacional. Então tá aqui, ó, gerou 65 milhões, bem menos do que no ano anterior, que tinha sido 147. E o de investimento investe menos, investe 31 milhões. Então, o fluxo de caixa livre é positivo, é o terceiro ano consecutivo. Mas é o menor caixa livre dos últimos 3 anos inteiros aqui. Tá, agora... Eu vou ajustar essas médias aqui. 776. Agora vai ter 5 anos. E vou fazer o mesmo para os lucros. Então, lucro médio aqui 112. Esse número não significa muita coisa. Vejamos a capitalização de mercado dela. 734 milhões. Então, em algum momento ela esteve a 861. Agora ela caiu para 734. Então o preço sobre lucro 6 vezes e meia. E preço sobre fluxo de caixa livre 25 vezes. Como é uma empresa que tem poucos anos e pelo menos na bolsa de valores ela é jovem, eu não sei quantos anos ela tem no total de existência, né? Mas é uma análise difícil, né? Então ela custa 734 e tem uma receita aqui estagnada em 800. Então ela custa menos do que um ano de receita. Isso tende a ser bom, né? O Brasil é muito peculiar assim comparado com os mercados mais envolvidos, Estados Unidos, Europa e tal, em que se compra, né, com certa facilidade uma empresa por menos de um ano de receita, né? Acho que isso é bem mais frequente no Brasil do que nesses outros lugares que eu citei. Se compra bastante uma empresa por menos do que tem de patrimônio, até os múltiplos que eu vejo, né, nos anos que eu tenho estudado sobre preço, sobre fluxo de caixa livre aqui, são menores mesmo, né? Então acho que seguir a ferro e fogo os ditames, assim, né, os números base até do Warren Buffett lá para a realidade dos Estados Unidos, cada vez mais me parece um pouquinho desajustado. Acho que a gente pode ser mais draconiano aqui, exigindo múltiplos mais baixos aqui no Brasil. E também, às vezes, desfazendo de posições por múltiplos mais baixos também. Baixos quanto, né? O Warren Buffett fala, tem duas coisas que não são exatamente consistentes, né? Que ele fala que ele compra exigindo na cabeça dele um retorno anual de 15%, ou que ele paga 10 vezes o lucro das empresas. Pagar 10 vezes o lucro
quer dizer implicitamente que ele exige um retorno de 10% ao ano, né? Então acho que eu ficaria mais pro lado do exigir 15%, né? Que seria 100 dividido por 15, comprar as empresas a 6,7 vezes o seu lucro imaginado para o futuro, né? Ainda que esse exercício de imaginação seja mais arte do que ciência. O fato é que hoje os juros base da economia são de 15%, mas isso não considera o que vai ser inflação também. Aliás, o futuro, né? O futuro a Deus pertence. Mas ao mesmo tempo a gente vê, como eu venho falando aí, empresas sendo vendidas a 3 vezes seu fluxo de caixa livre, né? E não são empresas necessariamente pequenas, não, né? Você pega a Petrobras e está aqui, e ela está à venda por 2,17 vezes seu fluxo de caixa livre. Talvez tenha mudado alguma coisa agora? Vamos ver aqui. Market Cap e Yahoo Finance. Vai ter mudado pouco, tá? Se mudou. Market Cap 433,178. Subiu um pouquinho só. Ainda assim 2,23 vezes o seu fluxo de caixa livre médio dos últimos 4 anos inteiros, né? Você imagina isso, né? Você compra uma empresa, paga o equivalente a 2 anos de fluxo de caixa dela e o resto é só lucro para você. Uma empresa que tem toda a chance de seguir gerando lucros, né? Com todas as questões que a Petrobras certamente tem, né? Chegou a um nível tal, apenas como um exemplo aqui, né? E mesmo se você olhar o lucro, né? Bom, fluxo de caixa livre médio 10 anos, 2,85, e o lucro aqui abaixo de 10, na média dos últimos 5 anos, 4, e uma empresa que reduziu sua dívida bastante aqui, né? Ainda que não esteja necessariamente reduzindo aqui desde 2022, mas é disso que eu estou falando, tá? A gente veio fazer o vídeo da Vitia, que pode ser uma ótima ideia para o futuro, sim, né? Não vejo aqui como uma empresa assim, não, fique fora a partir apenas desses números, longe disso, mas como eu trabalho com portfólio confortavelmente tendo entre 4 e 8 empresas, não vejo mais sentido para ter mais que essas, a Vitia não me parece ser uma dessas 8 empresas, tá? É isso, no próximo episódio eu volto com outra empresa. Obrigado, tchau, tchau.